Amados, bom dia, a paz do Senhor. Vamos orar para falar da palavra de Deus. Senhor meu Deus, estamos à tua presença nesta manhã. Esteja conosco através do teu Santo Espírito. Nos direciona, em nome de Jesus. Queridos, quero pedir aqui perdão por não ter transmitido o nosso vídeo matinal ontem de manhã. Mas já deixamos aí a referência e vamos falar sobre o tema rebeldia e insubmissão tem cura? O que significa insubmissão? Que não consegue se submeter, que não se sujeita, que tende a ser livre, insubordinado ou rebelde, que é a mesma coisa. O que significa rebeldia? Característica de rebelde, qualidade de pessoas que não obedecem ou que se opõem à autoridade. Exemplo, uma pessoa que foi demitida de uma empresa por rebeldia. Olha o que diz a palavra de Deus. Deus faz que o solitário viva em família, liberta os presos e os faz prosperar, mas os rebeldes habitam em terra árida. Salmo 68, verso 6. O que é uma terra árida para que você entenda? Região livre de vegetação, cuja erosão produz padrões de drenagens curtas, pois os declives são íngremes, com canais densos e intricados, e com o ápice do depósito formando cristas agudas, terreno argiloso e árido, ruim para o cultivo de qualquer tipo de plantação, uma terra árida. Isaías 30, 1 e 2 diz assim: Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que tomam conselho, mas não de mim, que se encobre com uma cobertura, mas não do meu espírito, para acrescentarem pecado sobre pecado, que descem ao Egito sem pedir o meu conselho, para se fortificarem com a força de Faraó e para confiarem na sombra do Egito. Olha o que diz mais a palavra de Deus. Segundo Timóteo 3:8, nós lemos aqui livro de Isaías 30, 1 e 2. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também esses resistem à verdade, sendo homens corruptos e de entendimento de réprobos quanto à fé. Segundo Timóteo 3:8. Quem eram Janes e Jambres? Janes e Jambres foram dois mágicos egípcios que fizeram oposição a Moisés. Que esses nomes são citados na Bíblia apenas pelo apóstolo Paulo no Novo Testamento, onde nós acabamos de ler 2 Timóteo 3:8. Muito provavelmente nesta passagem, o apóstolo se refere aos incidentes relatados no livro de Êxodo, capítulo 7, verso 11, que diz assim: Faraó, porém, mandou vir os sábios e encantadores, e eles, os sábios do Egito, fizeram também o mesmo com suas ciências ocultas, pois lançaram eles, cada um ao seu bordão, e eles se tornaram em serpente, mas o bordão de Arão devorou os bordões deles. Isso foi quando Arão e Moisés se apresentaram a Faraó e fizeram com que o cajado deles se transformassem em serpente. Para você entender o que significa réprobo, lá onde nós lemos aqui em cima, em 2 Timóteo 3:8, nós citamos essa palavra, réprobo, pessoa que foi excluída da sociedade, que demonstra perversidade ou malvadeza, detestado por todo. Na religião, ele que foi condenado, uma pessoa condenada por Deus. São referências bíblicas que eu estou lhes trazendo para você entender se rebeldia, insubmissão tem cura. Tem. Por que uma pessoa não respeita a uma determinada autoridade? Será que existe uma resposta que elucide, amado, uma questão como essa? Por que uma pessoa não consegue se sujeitar ao seu líder por amor?
Será que existe cura? Eu quero aqui nessa breve reflexão matinal abordar esse assunto, esta palavra que achamos de suma importância para nós. É complexo, é exortante, mas muito importante. Já foi comprovado que a insubmissão e a rebeldia também, preste bem atenção, é uma questão genética, é uma herança que não foi curada. Uma criança já aprende dentro de casa sobre honra, respeito à autoridade, mas quando isso não é tratado, aí é gerado um adulto mimado e rebelde, que desde a sua infância nunca respeitou aos seus pais, sempre fez o que quis e nunca gostou de dar satisfação a ninguém. Sempre foi um respondão e não foi disciplinado. E provavelmente teve pais como referência de insubmissão. Por isso nós temos que ter muito cuidado daquilo que conversamos perto de crianças, perto dos nossos filhos. Glória a Deus. A Bíblia, amados, escute isso, está cheio de casos de deslealdade. E todos os casos não terminam bem. Arão, irmão de Moisés, quis incitar que ele era tão ungido como Moisés. Foi disciplinado por isso. Jeú matou Abner, contrariando a ordem de Davi. Também não terminou bem. Miriam, olhe isso, irmã de Moisés, terminou mal por causa das suas falácias de insubmissão contra o seu próprio irmão. Alexandre o Latueiro, vou te dizer abaixo quem é este homem, também foi terrivelmente disciplinado por causa da sua insubmissão, por causa da sua rebeldia. Enfim, a rebeldia não é um caminho inteligente, segundo a Bíblia, segundo a palavra de Deus. Observe que na segunda carta de Paulo, que escreveu a Timóteo, já por volta de 66, 67 depois de Cristo, ele relatou que Demas o abandonou e saiu da obra de Deus. Já Alexandre o Latueiro, que nós falamos aí em cima, foi pior que Demas, apesar de também ter saído da obra de Deus, ele passou a perseguir o apóstolo Paulo, chegando a ponto de interferir na sentença de Paulo em Roma, causando-lhe muitos males. Mesmo assim, olha bem, Paulo orou por ele, entregou o caso nas mãos de Deus e pediu ao Senhor justiça. Já deu para você entender que aqui estes homens citados acima eram insubmissos e também rebeldes. Infelizmente, existe na atualidade alguns obreiros assim, mas o Senhor cura o homem, a mulher, o obreiro da insubmissão e da rebeldia. O que o insubmisso faz? Preste atenção nisso. Ele não conhece a palavra concordância, não consegue reconhecer a autoridade do seu líder. Sempre diz: eu faria melhor, talvez diferente. Gosta de encontrar pessoas fracas e sem personalidade para destilar as suas revoltas e as suas discordâncias, quando deveria procurar o seu líder e tentar ajudá-lo, apoiá-lo ali em alguma coisa sobre o seu pseudo-erro, pois o que o rebelde acha que é errado, normalmente não é. Preste bem atenção. A cadeia, amado, está cheia de homens que não sabem praticar a submissão. Por isso eles estão presos. Ali é um lugar de homens rebeldes e insubmissos, que quebram o princípio de autoridade. Licitude na Bíblia é crime. Ele não consegue se encaixar, escute, na visão de um líder. Ele gosta de fazer do jeito dele. Ele entra em lugar cheio de regras e de mansinho ele vai disseminando seus toques venenosos de quebra de princípios. Suas atitudes são para afrontar. Ele gosta de mostrar santo aonde o seu líder tem errado. Se ele encontrar alguém que está insatisfeito, ao invés dele restaurar a situação, ele detona o seu líder e fica como mocinho na história. Infelizmente, essa pessoa não passa de um covarde. Tem sentimento anarquista. No cargo de um líder é extremamente rigoroso
com seus liderados, mas não cumpre o seu dever como líder. Aleluia, louvado seja Deus. Para o rebelde, o bom é o líder dos outros, vivendo fazendo comparações. Lá é assim, tem que fazer igual a fulano, lá na igreja de fulano de tal. O rebelde, o insubmisso, ele é dessa forma, pois cada líder precisa ter a sua visão. Ele visita a igreja dos outros, ministérios vizinhos, ao invés de ajudar para orar um projeto que tem na sua própria igreja, ele fica elogiando o trabalho do vizinho, querendo trazer para dentro da sua própria igreja, fazendo o quê? Desprezando as suas congregações. Quando falo congregações, não é filiais, desprezando as congregações. E a Bíblia diz que nós não podemos desprezar as mesmas, quando deveria valorizar o lugar onde congrega, defender e não desfazer. Essas pessoas são rebeldes. Infelizmente, essas pessoas são insubmissas, são especialistas na arte de se fazer de vítimas. Quando são exortados, ao invés de serem curados, entrar na humildade para serem libertos, ficam extremamente chateados e magoados, fazendo uma verdadeira guerra emocional. Infelizmente, às vezes até trocam de ministério. Quais são as consequências para esta rebeldia? Para esta insubmissão? Olha bem o que diz aqui. A pior de todas as consequências para quem não anda em harmonia com o seu líder é a angústia, por causa da insubmissão. É extremamente perturbado interiormente, chega a prejudicar uma pessoa insubmissa, uma pessoa rebelde. Ele não dorme direito, ele fica maquinando mal o tempo todo. O Senhor te cura nesta manhã desse adjetivo, dessa qualidade tão ruim. Se torna uma pessoa agressiva, inquieta. As pessoas que convivem com ele ou com ela, pessoas rebeldes, pessoas insubmissas, sofrem muito, pois ele tem vários ataques de nervosismo, não consegue concluir nada que começa, se torna refém de suas insubmissões e costumam passar anos sem sair do lugar. O seu temperamento é uma âncora que não deixa a sua vida ir para frente, não deixa a sua vida caminhar. Implicações espirituais seríssimas. Bênçãos espirituais são travadas da vida das pessoas que praticam rebeldia, que são insubmissas. Podem acreditar no que nós estamos falando. Quando estamos em harmonia com nossos líderes, nós somos abençoados. Como andamos junto em união, nós somos abençoados e as bênçãos fluem em nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Como curá-los? Como curar um espírito de insubordinação, de insubmissão, de rebeldia? Todo mundo nesta vida, presta atenção nisso, já teve momentos de fraqueza nesta área, inclusive colegas pastores ou qualquer outra pessoa que desempenha papel de liderança, mas tem uma palavra que restaura essa deformidade de caráter. Essa palavra se chama amor. Aqui que eu chamo a sua atenção. Conheço colegas queridos de ministério que já sofreram vários ataques de insubmissão, chegando até chorar muito de tristeza, às vezes sozinho, nas caladas da noite, por causa de pessoas ingratas, por causa de pessoas insubmissas, por causa de pessoas rebeldes, pessoas que ele dedicou toda uma confiança, os feriram ou o feriu profundamente. Tem muitos colegas que reclamam disso, porém nunca deixou de amá-los. Em troca disso, com a ajuda do tempo, ele ganhou companheiros fiéis e curados. Isso é uma enfermidade, infelizmente, e nós não podemos abandonar uma pessoa que tem essa qualidade. Precisamos orar, precisamos fazer com que ela enxergue o seu problema, a sua dificuldade e se liberte para se tornar uma pessoa novamente de confiança. Um outro remédio infalível para esse problema é o isolamento. Deixa as pessoas um pouco isoladas. Quando Pedro, preste atenção nisso, quando Pedro voltou para o mercado da pesca,
ficou sozinho, longe de todos do mar da Galileia. Logo após o fato de ter negado ao Senhor, seu mestre, ele refletiu profundamente sobre as besteiras, sobre o que ele tinha feito. O terceiro ato curativo para essas pessoas é a confiança, devolver a elas essa prerrogativa pode ser a oportunidade que elas tanto ansiavam ou anseiam. Jesus, mesmo depois, escute de Pedro tê-lo negado, marcou uma reunião para dialogar com os discípulos e fez questão de convocar, de chamar Pedro. Depois foi pessoalmente buscá-lo no mar da Galileia e fez um acordo com ele, que está escrito em João 21, a promessa de fazer Pedro um pastor de ovelhas, um pastor da igreja. Depois desse ato de confiança, o apóstolo foi transformado, porque se humilhou, reconheceu a sua condição de insubmissão, a sua condição de rebeldia. Ele era um calo no pé do Senhor a ponto de ter negado, mas ele foi transformado numa pessoa novamente de extrema confiança. Aqui, quando eu concluo, eu quero me dirigir um pouco aqui sobre as pessoas que desempenham liderança, sobre pastores. Você que é líder, que está escutando essas breves palavras nessa manhã, até mesmo nós, eu que lidero, nunca desista de nenhum dos seus liderados por causa da ingratidão ou algo parecido. Todos nós somos sujeitos a fraquezas. Não permita a mágoa domine o seu coração. Quando Judas, escute isso, foi beijar Jesus no rosto, no ato da traição, o mestre olhou nos olhos dele e disse, e o chamou, você veio, amigo. Não desista de nenhum daqueles que foram colocados sob os seus cuidados. Olhe bem, o ingrato de hoje, aleluia, será o curado e seu amigo de amanhã. Nesta manhã eu quero orar com você. Eu quero orar por você, que infelizmente, irmãos, na rede social você observa muito isso. Quando as pessoas da sua própria igreja, isso nos traz uma tristeza muito grande, não só para nós como líderes, mas para os nossos colegas, para as pessoas que executam projeto na igreja. Nós temos a mania de curtir as coisas do vizinho, de curtir as coisas na rede social, no Facebook, no Instagram, no WhatsApp, até comentam, dá mais valor às coisas daquelas pessoas que não tem nada a ver com você, do que as pessoas da própria igreja. Uma pirraça aparente, uma insubordinação aparente, uma insubmissão aparente e uma rebeldia aparente, mas isso tem cura, porque nós como liderança temos um compromisso, temos responsabilidade e nós temos obrigação de te amar, de amar a membresia. E nós precisamos muitas das vezes, numa humildade muito forte, nós temos necessidade, nós temos carência de amor do membro da igreja, para que ele reconheça o quanto nós pagamos o preço, o quanto nós oramos, o quanto nós nos preocupamos. Num tempo desse como crise, o Senhor tem nos chamado à responsabilidade para cuidar verdadeiramente de ovelhas. E o nosso cajado tem que sempre estar untado, ungido. E isso só acontece através da oração, para orar para esse tipo de insubordinação, para esse tipo de insubmissão, para esse tipo de rebeldia. Nosso coração, às vezes, detonam lágrimas, ou de lágrimas por aquela pessoa que, infelizmente, ele não está preocupado com a obra, ele não está preocupado com a igreja, ele pensa só em si, na sua própria sabedoria, no seu próprio eu, mas o Senhor nos coloca unidos novamente. O Senhor nos coloca frente a frente para nos amarmos novamente em comunhão com Ele e com a igreja. Que Deus possa te abençoar e possamos refletir o quanto líderes, o quanto responsáveis e nós como membresia possamos refletir nesta palavra. Insubordinação, insubmissão, rebeldia é crime bíblico, é pecado e o Senhor nos cura e te cura desta maldição. Quando falamos isso, é porque amamos, é porque fazemos questão de ter essa liberdade e de dizer que te amamos pela obra de Deus, pela responsabilidade que temos, pelo compromisso
que nós temos com a obra de Deus. Que Deus possa te abençoar, te abençoar. Todos vocês que tiverem acesso, valorize o ministério onde você vive. Valorize o ministério onde você é liderado, o seu pastor, o seu líder, o seu coordenador. Valorize. Estão longe agora, mas daqui a pouco estaremos todos juntos para nos abraçar, para nos amar. Estamos longe, mas o Espírito de Deus, ele está conosco a todo momento. Ele testifica a todo momento conosco. Eu tenho coragem como líder de te pedir perdão se eu te magoei, se eu te fiz alguma coisa, e que as lideranças possam ter esse espírito de liberar perdão e de pedir perdão de joelhos até se for possível. Mas isso não é bom porque quem deve ser adorado é Deus. Mas nós temos coragem para tudo, para ganhar uma alma, uma ovelha que precisa da nossa ajuda, da nossa dedicação. Deus cura a rebeldia, Deus cura a insubordinação, Deus cura a insubmissão. Que Deus te abençoe e nos ajude. Senhor meu Deus, te sou grato por esta palavra. Toma os teus filhos em tuas mãos. Senhor, nós desconhecemos, mas se há alojado em qualquer lugar, em qualquer área do nosso ministério em particular, ou do ministério de qualquer outra liderança, ou de qualquer igreja que está nos ouvindo, que vai ter acesso a esse vídeo, que o Senhor possa libertar e tirar esse mal chamado rebeldia, insubordinação, insubmissão, que o sangue de Jesus possa estar sobre esta vida e o Senhor possa colocar espírito de amor, espírito de perdão, espírito de, Senhor, de reconhecimento daquilo que os seus líderes fazem por eles. Que Deus possa abençoá-los e guardar. Cura-se uma enfermidade daquelas pessoas que precisam de uma cura nesta manhã, neste dia, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Amém.